Tem alguém nos visitando aqui essa noite? Sem ser o Raimundinho? Glória a Deus. Olha, eu quero dizer para vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Essa é a nossa casa. Hoje o culto está sendo dirigido pela Geração Eleita. Cadê a Geração Eleita? Agora, quero dizer que todo esse culto foi preparado especialmente para você que nos visita, para que você possa ser tocado por Jesus aqui nesse lugar, tá? Faço parte dessa geração maravilhosa aqui, a Geração Eleita. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de trabalhar com os nossos líderes, o Álvaro e a Jeane. E a gente vai entrar na nossa palavra, tá? Eu quero ser bem breve, que o papai me instruiu para ser rápido. Amém. Hoje eu vou apresentar para vocês, muitos já conhecem, mas a gente vai falar de coisas incomuns em duas pessoas dentro da palavra de Deus. A primeira está aqui no livro de Mateus 26, do 31 ao 35. Mateus 26, do 31 ao 35. Amém ou misericórdia? Amém? Amém. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro. Esse é o nosso primeiro personagem. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço a todos, nunca serás para mim. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás. Quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, nosso primeiro personagem é o apóstolo Pedro. Nessa passagem antecede a morte de Jesus. Jesus, ele foi crucificado por nós, pelos nossos pecados. E quem estava lá com ele antes de tudo isso acontecer? Pedro. O fato engraçado aqui, que me pegou muito, é que Jesus disse o seguinte: hoje, Jesus preparou, hoje vocês se escandalizarão comigo. E aí o que Pedro disse? Senhor, não, tu pode derrubar as 100, eu vou ser o 101 que vai ficar de pé. Quase que ele rodopia, falando em línguas. E aí Jesus olhou para ele, sabendo da situação. Jesus sabia ou não sabia? Sabia da situação, falou o quê? Mano, ainda hoje, antes do galo cantar 3 vezes, tu me... vocês estão com fome, Tu me negarás. E aí Pedro, não querendo se sair por baixo, né? Poxa, Jesus, né? Deus jogou um balde de água fria nele. O que ele falou? Nem que seja para morrer. Falei igual o Israel fala. Eu morrerei contigo. E aí, o que aconteceu? Pedro, ele era uma pessoa de tão grande influência que todos os 11 discípulos repetiram o que Pedro falou. Porque também, né, ninguém queria se sair por baixo diante de Jesus. Qual é o fato curioso aqui? É que Jesus sabia da situação. Pedro negou ou não negou Jesus? Quem diz que negou, levanta a mão. Quem diz que não negou? Não vou nem falar para vocês quem foi que ia levantar a mão, senão...
E assim a história sucedeu. E a gente vai pular para cá, para o 26:69. Mateus 26:69. Enquanto vocês vão achando, eu vou... O que aconteceu? O que nos deixa de boca aberta, ou me deixa de boca aberta, é que Pedro era uma pessoa ousada. Era ou não era? Era uma pessoa ousada. Mas isso que Pedro tentou expressar para Jesus, que levou os outros discípulos a repetirem, era um fato verdadeiro ou era mito? Não era real, né? Não era um sentimento que Pedro tinha genuíno dentro dele. Ele estava disposto a morrer por Jesus naquela noite? Não estava. Só que se ele morresse, ele ia levar todos os outros 12, né? Que todo mundo repetiu com ele, né? Ou não é verdade? Então ele era uma pessoa de influência, né? E a história aconteceu. Jesus foi lá, não sei se vocês sabem a história, a grande maioria eu acredito que sabe. Os soldados chegaram, Pedro puxou uma faca, cortou lá a orelha do soldado. Jesus foi lá, remendou. Jesus foi preso. E aí, Jesus foi condenado à morte. E cadê Pedro, gente? Alguém sabe onde foi que Pedro ficou? Não? A gente vai ler aqui no versículo 69. Diz o seguinte, todo mundo achou? Tá, diz o seguinte: ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para Alpendré, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Só abrir um parênteses aqui para vocês, que vocês vão acompanhar junto comigo. Quando a palavra de Deus diz com juramento, eu imagino, né? Que ele falou: eu te juro diante de Deus. Quem já falou isso? Te juro diante de Deus. Quem é crente não falou. Já levantou a mão ali, viu? Eu imagino que Pedro tenha dito: eu te juro diante de Deus, eu não conheço esse homem. E quantas das vezes nós nos colocamos nessa posição, né? Que Pedro estava. Mas vamos continuar aqui. Logo depois, 73, tá? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a ele a praguejar e jurar, né? Primeiro, na segunda negação, ele negou jurando diante de Deus. E depois ele já começou a xingar lá a galera, né? Pelo menos eu imagino assim: eita, doido, sai daqui, não sei o quê, né? Xingando, dizendo que ele não conhecia. E imediatamente, vocês estão acompanhando? E imediatamente, gente, pelo amor de Deus, todo mundo é jovem. Olha, o apóstolo Helder fala uma coisa aqui que é verdade: jovem é de 0 a... Todo mundo é jovem aqui? Então bora participar. Imediatamente. Exatamente. Qual foi a reação de Pedro? Aqui no versículo 75 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, Deus ele me deu essa passagem, essa aqui que eu estou lendo com vocês agora, logo depois do congresso. A gente chegou do congresso na quarta-feira. E uma sexta-feira mamãe estava dormindo, papai estava trabalhando, e eu estava na sala de casa. E eu tive uma experiência com Deus, né?
E Deus, ele me levou a 2 confrontos. E eu falo isso com muito temor e tremor. Deus, ele me levou a 2 confrontos. O primeiro é o estado de negação. Quantas vezes a gente se enxerga em uma posição em que a gente nega Jesus? A gente olha pessoas grandiosas dentro da Bíblia que chegaram a isso, a esse estado de negação. E o engraçado é que a gente nega Jesus por tão pouco. Pedro, ele negou Jesus porque ele estava diante da morte. Alguém aqui já foi ameaçado de morte para negar Jesus? Nós nunca passamos por isso. Eu acho que a única pessoa que teve essa experiência foi o apóstolo Helder, né, que ele conta bastante aqui para a gente, evangelizando. Mas a gente nunca chegou a essa posição de negar Jesus por temor de morrer. Então, qual tem sido o nosso motivo de negação? Quais são as circunstâncias que têm te levado a negar Jesus? Você pode dizer assim: Rayane, é muito difícil, só eu que sirvo a Jesus da minha casa. Acontecem muitas coisas e eu estou cansada. Eu estou cansada de lutar sozinho. Eu me sinto sozinho. E nós negamos a Jesus. Nós negamos a Jesus muitas das vezes por uma amizade, porque nós queremos ser incluídos. E nós temos vergonha de Jesus. Preferimos, vou me misturar. Depois eu falo que eu sou cristã. E aí vem piadinhas imorais. E aí vem, aquele menino não está afim de ti. E aí o teu coração começa a palpitar mais acelerado. E Jesus vai ficando. Talvez esse tenha sido o seu momento de negação a Jesus. Ou muitas das vezes nós estamos em um relacionamento. Não, que eu não sou casada, tá? Mas muitas das vezes vocês estão em um relacionamento em que o seu cônjuge não lhe leva para mais perto de Jesus. Ou você tem sido essa pessoa que não leva sua esposa mais perto de Jesus. E ali é o ponto de negação. Eu quero levar você a refletir. Qual tem sido o motivo? Qual tem sido para você negar Jesus? Quantas vezes hoje mesmo você já negou Jesus? E a reação de Pedro aqui, depois que o galo cantou, foi de se lembrar imediatamente que Jesus avisou ele que ele negaria ele 3 vezes. E o segundo confronto que Deus me levou foi de chorar amargamente. Irmãos, até quando nós vamos pecar, nós vamos nos afastar de Jesus, nós vamos achar que Jesus pode esperar, mas aquela outra coisa não pode. Nós negamos Jesus. E todas as vezes que a gente se toca, que nós estamos distantes de Deus, entristecendo seu coração, nós choramos amargamente. Nós choramos no encontro com Deus quando nos deparamos com os nossos pecados. Nós choramos quando o teu líder chega, te senta e te confronta, te mostrando o teu pecado. Mas e depois? Todas as vezes nós vamos voltar para essa situação? Todas as vezes nós vamos deixar o tempo passar? E aí depois, quando a gente se tocar que nós estamos nos afastando de Deus, nós vamos voltar para o choro amargo, sem o arrependimento? Até quando? Até quando nós vamos nos botar nessa situação? Até quando nós vamos botar Jesus nessa situação? Gente, essa passagem, ela relata a morte de Jesus. Jesus não morreu só por mim. Jesus morreu por todos nós. Jesus foi açoitado. Jesus chorou lágrimas de sangue.
Jesus foi crucificado nu, com as suas mãos pregadas numa cruz, com seus pés pregados numa cruz, carregando uma coroa de espinho. Você consegue imaginar essa situação? Pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que hoje você tenha o livre-arbítrio, para que hoje você possa ser chamado filho de Deus, para que hoje pessoas possam conhecer Jesus através de você. E até quando você vai voltar para o estado de negação? Até quando você vai voltar para chorar amargamente, dizendo: Senhor, me perdoa, mas eu não queria morrer. Senhor, me perdoa, mas meus amigos não podiam esperar. Senhor, me perdoa, mas eu tive vergonha de ti. Até quando nós vamos estar nesse lugar? E o engraçado é que, há umas horas antes, Pedro jurou fidelidade, que se precisasse morrer, ele morreria por Jesus. Quantos de nós já juramos fidelidade, juramos: Senhor, eu te amo muito, Jesus, eu te amo muito. E sabe qual foi o impacto que Pedro teve? Foi de que ele era uma pessoa com uma espiritualidade fingida, de que ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí aconteceu a situação, e qual foi a primeira reação de Pedro? Negar Jesus, né? E quantas das vezes nós estamos nesse lugar? Mas a gente não vai parar em Pedro. Mas eu quero só levar você aqui no versículo 74, que diz assim, no versículo 75, perdão. Então, vamos ler desde o 74, tá? Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quando o galo cantou, eu imagino que Pedro, ele teve aquele choque de realidade. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito isso de ter esses momentos assim de: caramba, isso é real mesmo. Já aconteceu com vocês? Está acontecendo alguma coisa e vocês: caramba, isso é real mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. O seu espírito se alertou, o seu corpo se alertou de que ele havia negado Jesus 3 vezes, né? E Deus, ele me levou a esse momento de olhar para dentro de mim. Hoje eu quero levar isso a vocês. Olhem para dentro de vocês e se analisem. Se analisem. Eu acho que todos que estão aqui já ouviram falar de Jesus, inclusive os convidados. Jesus, ele tem um plano para você. Jesus, ele te escolheu. Jesus, ele te predestinou. Jesus, ele te ama. Mas hoje eu quero que você olhe para você e se analise: eu estou sendo genuíno com Jesus? Jesus nos conhece. Ele sabia ou não sabia que Pedro negaria? Então ele conhecia Pedro, né? Jesus, ele conhece você. Se analise agora. Deixe por um segundo de botar a culpa em terceiros. Olhe para você. Você está sendo genuíno com Deus? Você está sendo real? Porque esse é o momento em que você precisa deixar o fingimento, porque Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe o que passa no teu coração. Jesus, ele sabe o que passa na tua mente. Decida hoje ser genuíno com Jesus, né? E aqui,
nós não vamos parar em Pedro, né? Eu quero levar você a outra pessoa, que também foi uma pessoa que teve uma escolha em comum a Pedro. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo, em Mateus 26 mesmo, só que bem no comecinho. Versículo 14. Vamos ler do 14 ao 16. Amém? Amém? Tá, então bora lá. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote. Quem conhece Judas? Quem conhece um Judas? Brincadeira. Vamos continuar. Indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quiseres dar, e eu vou lhe entregarei. Que me propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para começar. Nós vamos pular aqui para o versículo 21 ao 25. E diz assim: E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me negará. E eles, muitíssimos constrangidos, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o trairia, perguntou: acaso sou eu, mestre? A gente vai parar aqui. Olha aqui, desculpa da palavra, que cara de pau, cara. Esse cara aqui, ele não tinha um pingo de vergonha na cara dele. Ele não ia trair Jesus. Aí Jesus pega e joga uma indireta, né? É claro. Um dentre vós, imagina aqui a mesa, tá? Tá os 12 discípulos e Jesus fala: um dentre vós me trairá. E aí eu imagino que todo mundo ficou meio nervoso, né? Será que eu vou trair Jesus? Será? Obrigada. Será que sou eu? E Judas, sabendo que era ele sabia ou não sabia? Sabia que era ele. Deixou o pessoal perguntar, né? Claro, ele não ia se acusar logo de imediato. Sou eu, Senhor, que vou te trair? Sou eu, Jesus? E aí chegou a vez dele. Eu acho que eles estavam assim na mesa, né? E foi passando. Ele, eu vou ter que perguntar. Sou eu, Senhor? Com essa cara, eu imagino que ele falou: sou eu, Senhor, que vou te trair? Sabendo que ele ia trair Jesus. É ou não é muito cara de pau? É, né? E muitas das vezes, nós estamos nesse lugar. Nós sabemos os motivos que nos levam a negar e a trair Jesus. E nós voltamos como um bumerangue para aquele lugar. Se eu sei que a minha roda de amigos, se eu sei que se eu passar por aqui onde tem uma mulher que sempre está vulgar e me leva a pecar, eu posso ou não passar por lá de novo? Posso ou não? Eu tenho escolha, não tenho? Se os meus amigos me levam para distante de Jesus,
Eu tenho escolha de estar ali ou não? Tenho. E nós voltamos como um bumerangue para o mesmo lugar, para o mesmo estado de negação, para o mesmo estado de traição. Nós voltamos para ali. E nós temos coragem de muitas das vezes olhar e falar: Senhor, eu jamais te trairia. Jesus, eu te amo com todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha força. Quem já orou assim? É mentira que vocês nunca falaram isso para Jesus. Jesus, eu te amo com todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha força. Eu te entrego a minha vida e no outro dia tu volta. Aí, estão falando imoralidade. Igual uma hiena. Né? Tá passando uma pessoa que tu te atrai, que te leva a ter pensamentos pecaminosos. Eu não queria nem olhar, mas eu vou virar aqui. Nós temos escolha. Nós podemos não trair Jesus todos os dias. Nós podemos não negar Jesus todos os dias. Nós podemos não ser um Judas. O nome Judas, assim, por exemplo, tá? Todos os meus amigos, alguém fala, ei, Judas, deveria ser um xingamento, né? Na minha opinião. Ei, Judas, é igual Jacó. Pessoal, ei, Jacó, tu já sabe que tu tá roubando alguma coisa, né? Ei, Jacó, já sabe, ixi. Você gostaria de ter esse rótulo de traidor de Jesus? Você gostaria? Não, sério. Você gostaria? Você se sentiria confortável que as pessoas olhassem para te falar, esse bicho bem ali, o Juan, ele traz Jesus. Que constrangimento, né, gente? E hoje eu quero levar você a se colocar nessa posição. Se coloque na posição de Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes. Se coloque na posição de Judas, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Se coloque nessa posição. É isso que você quer? É realmente isso que você quer fazer por um Jesus que se sacrificou? Cara, Jesus, ele não precisava sair do céu e deixar toda a sua glória lá com o Pai. Ele não precisava. Mas ele fez isso por vontade própria, porque ele escolheu te amar. Ele olhou para você e falou, você vai ter chance de escolher viver por mim ou escolher me trair, mas eu vou te dar essa chance. Jesus escolheu abrir mão de toda a sua santidade para carregar os nossos pecados numa cruz, sofrer uma humilhação pública, de andar por ruas nu com uma cruz, levando açoitado. Jesus escolheu passar por tudo isso por você, porque Ele te ama. É isso que você quer fazer com Jesus? É isso que você quer? Voltar todas as vezes para o mesmo lugar, para o estado onde tu sabe que tu vai negar Jesus, onde tu sabe que tu vai sentir vergonha dele. É esse lugar que você quer estar? É esse lugar que você quer voltar todos os dias? Esse é o momento de você fazer uma escolha simples e muito bonita. Escolher Jesus. Essa palavra, ela é para você que está nos convidando, que é afastado, ou você que nunca ouviu falar de Jesus, nunca aceitou Jesus, mas também é para você que está aqui dentro, que faz parte dessa igreja, que está enraizado aqui. Para você também que está fraco, se sentindo desanimado, escolha Jesus. Decida escolher Jesus. Não é uma decisão difícil. A caminhada é difícil, mas a decisão é fácil, gente. Escolha Jesus. Ele vê capacidade em você. Não pense assim, poxa, Raiane, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Pense, caramba, ele abriu mão de muita coisa para me dar a chance de escolher.
Então eu vou escolher Jesus. Ele está aqui. Ele preparou esse ambiente para você ter esse encontro com Ele. Decida de verdade, do fundo do seu coração: Senhor, me leva pelos caminhos e que o Senhor sabe que eu não vou te negar. Me ajuda a decidir por Ti todos os dias. Isso é uma decisão diária. Semana passada a pastora Isabelle, estava pregando aqui. E ela falou uma coisa que é bem verdade. Viver Jesus é renúncia. Viver Jesus é você abrir mão do que você quer para viver os planos de Deus. Decida renunciar à sua vontade uma vez só para viver Jesus. Diante de tanta coisa gloriosa que Ele abriu mão para morrer por você, para morrer por mim. Decida abrir mão da sua vontade. Renuncie hoje à sua vontade, o seu querer, os seus sonhos. Eu li um livro, que eu vou até emprestar para uma série, a escolha que você precisa. É do pastor André Fernandes. E tem um trecho lá que ele fala que Jesus, ele é vamos supor que ele seja um quadro. Não é para você encaixar Jesus na sua parede. Você precisa escolher encaixar os seus sonhos nele. Decida hoje entrar no quadro de Jesus. Nós precisamos parar de sonhar egoisticamente. Gente, eu acho que todo mundo tem isso na sua mente. O que Deus tem para mim é melhor do que eu imagino. Todo mundo já pensou isso? Todo mundo já ouviu isso aqui? O que Deus tem para você é maior do que você possa imaginar. Então, por que escolher viver um sonho que é seu, se você pode viver o que Jesus planejou para você? Por que escolher um futuro longe de um cara que planejou o teu destino antes de tu nascer? Ele te sondava, ele te conhece, ele escolheu a cor dos teus cabelos, ele escolheu a tua cor de pele, escolheu a cor dos teus olhos. Decida viver por Jesus, sonhar os sonhos de Deus. Decida escolher a sua profissão para ajudar na casa de Deus. Nós temos muitos sonhos. Muitos têm sonhos de se casar, de ter uma família. Muitos têm sonhos de viajar e conhecer o mundo. Muitos têm sonhos de construir a sua casa. Vai desde os sonhos básicos aos sonhos gigantes. Você acha que Deus não planejou coisas grandiosas para você? Você acha que quando Ele estava te formando no ventre da tua mãe, Ele olhou para ti e falou: tu vai ter uma vida desgraçada? Você acha que isso aconteceu? Tu vai sofrer desde quando tu é criança até quando tu estiver velho. Você acha que Deus seria capaz de fazer isso com você? Porque muitas das vezes nós sofremos no decorrer da nossa vida por escolhas suas. Porque você escolheu se afastar de Jesus. Porque você escolheu viver os seus planos e não os planos de Deus para a sua vida. É básico, gente. É coisa de lógica básica. Se Jesus tem um plano para você, se Jesus te sonda e te conhece, se Jesus te formou no ventre da sua mãe, Ele tem planos grandiosos para você. Os seus filhos serão crianças abençoadas, a sua casa vai ser uma casa abençoada. Mas decida hoje viver por Jesus. Decida hoje não negar Jesus, não trair Jesus. Decida mudar o seu pensamento. Decida ter uma metanoia. Decida ter essa mudança de mentalidade. Peça, Senhor, me ajuda a ter essa mudança de mentalidade.
Eu quero olhar para uma decisão, tem duas escolhas, ou direita ou esquerda. Você tem que parar e falar: Senhor, o que tu tens para mim? Me conduz. Ao invés de você dizer: ah, não gosto da esquerda. Aqui ninguém gosta da esquerda. Não gosto da esquerda, mão na direita. Seria muito melhor, as consequências para você seria muito melhor se você escolhesse viver por Jesus hoje. Eu conheço Jesus desde quando eu me entendo por gente. Eu acho que quando o meu irmão tinha uns 2 anos, eu acho que a mamãe se converteu. Foi? 2 anos? 5 anos. E aí, desde quando eu nasci nesse ministério. Tive muitas pés de Valcice. Eu era o crente Raimundo, não o missionário Raimundo, né? Eu era o crente Raimundo para a igreja e 2 no mundo. Mas com 18 anos, acho que foi, em Urbanos Santos, na frente da casa da minha avó, Deus, Ele usou uma pessoa para que eu para que eu tomasse uma decisão sincera por Jesus. E ali, naquele momento, no interior, sentado numa... Como é que fala que tem na frente de casa assim? Numa calçada, obrigada. Sentado numa calçada, eu tomei uma decisão por Jesus. Isso só mostra que não importa onde você está, você pode decidir por Jesus. E dali pra cá, eu tive momentos difíceis de decisões, né, com os hormônios aflorados. Estava crescendo, mas todos os dias eu prometi para mim: Senhor, se eu entristecer teu coração, me leva a tomar uma decisão por ti diariamente. No mundo que nós vivemos hoje, eu não digo só para os jovens que é difícil, mas para os senhores é difícil. Para qualquer ser humano cristão é difícil. Mas Deus não falou que seria fácil. Ele falou que seria possível. É possível. Você consegue. Eu consigo. Eu estou conseguindo. Você vai conseguir. Você só precisa escolher Jesus. Não seja um Judas, não venda Jesus, não vale a pena. Não vale a pena. Qual tem sido o motivo hoje de você vender Jesus? O que é, irmão? Feche seu olho aí, em nome de Jesus. Pense agora comigo, qual é o meu motivo? Por que eu estou vendendo Jesus? Qual é a dificuldade que eu tenho? Por que eu estou traindo Jesus? Olhe para mim. Eu vou falar bem claro para vocês. Não vale a pena. Não vale a pena. O que Deus tem para você é melhor do que você pode ao menos cogitar e imaginar. Viva Jesus hoje. E uma coisa que eu aprendi nesse ministério com o nosso apóstolo Helder, o papai, ele costuma falar muito isso. Não importa como você começa. O que é que importa? É como você termina. Você pode repetir isso comigo? Bora lá, ficar bonito. 1, 2, 3. Não importa como você começa. O que importa é como você termina. Aleluia.
engraçado é que esses dois personagens da Bíblia, eles tiveram destinos diferentes. Vocês conhecem o final de Judas? Alguém conhece? Conhece, glória a Deus. Então, bora ler aqui. Mateus 27, 1 ao 5. Enquanto vocês estão procurando, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Desde quando eu entrei aqui, eu já estava com vontade de chorar. Aí a minha amiga Dejane me deu um abraço ali, e eu falei, ai, Deja, eu tô com vontade de chorar. Ela falou, calma, chora lá em cima, a gente chorar junto contigo. Tu tá chorando, Dejane? Acho bom. Mateus 27, 1 ao 5. Todo mundo achou? Amém. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário, Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Há uma controvérsia em relação a isso, porque foi Lucas que escreveu Mateus? O livro de Mateus? Não, Lucas escreveu o livro de Atos. Mas foi Marcos. Marcos escreve uma coisa e Lucas escreve outra. Mas todos dois, ele morre. Esse aqui em especial, eu imagino que Judas, cheio de remorsos, imaginando que ele vendeu o Salvador, traiu o Salvador, não conseguiu se conter e preferiu tirar a própria vida. Que fim triste. Que fim triste. Mas isso nos prova que realmente, e afirma o que eu já estou dizendo, não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Talvez o fato de Judas ter se enforcado seja diferente para você. Talvez os seus remorsos estão lhe afastando mais e mais de Deus. Talvez os seus remorsos estão matando a sua vida financeira, matando a sua vida espiritual, matando os seus sonhos. E realmente não vale a pena. Não vale a pena trair Jesus por qualquer coisa. Não vale a pena trair Jesus por 5 minutos de prazer. Não vale a pena trair Jesus para ser incluído na sociedade, para se sentir o bambambam. Não vale a pena. Judas é a prova viva disso. Não vale a pena. Mas Pedro, irmãos, Pedro, ele teve um fim glorioso. E a gente vai ler aqui o comecinho de tudo, que está aqui no capítulo 16 de Mateus. 17 e 18. Mateus 16, 17 e 18. Já acharam? Não? Já? Amém. Diz assim, 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode aplaudir Jesus? É nítido que a vida de Pedro se transformou depois daquele momento em que ele negou Jesus, né? A gente conhece aqui muito a vida do apóstolo Pedro, e ele fez, depois daquela escolha, ele fez outras escolhas por Jesus. Ele decidiu viver Jesus, e Jesus disse para ele: Tu não te chamará mais Simão Bar-Jonas, tu te chamarás Pedro. Pedro significa pedra ou rocha, eu acho. E Jesus falou: e sobre a tua vida eu edificarei uma igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra você. Eu vou entrar numa parte da história que eu gosto muito, que o meu coração ele fica aquecido só de imaginar que eu vou falar isso. No livro de Atos, os discípulos se encontraram numa igreja, vou simplificar para vocês, e todos tiveram experiências com Deus diferentes. Pedro foi uma dessas pessoas. Lembrem, o Pedro que negou Jesus, o Pedro carnal, o Pedro que falava o que vinha na mente dele. Às vezes eu me identifico muito com Pedro, mas aí a gente deixa para outra história. Esse Pedro, Jesus olhou para ele e falou assim: sobre a tua vida, acabou, como diz o papai, sobre a tua vida eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Jesus disse: tudo que tu fizeres, que tu ligares na terra, será ligado no céu. Olha que peso. Tudo que tu ligares na terra, será ligado no céu. Depois que Jesus morreu, aconteceu várias aparições dele com os discípulos, e a principal foi para juntar todos os discípulos de novo, para irem para essa igreja, para deixar mais simples. E ali eles falaram: vocês vão me buscar. Quando Jesus ressuscitou, ele cortou o véu. Antigamente, acho que a maioria sabe disso, né? Existia um véu bem grosso que ficava no templo. Só quem entrava era o sacerdote, e aí a galera amarrava um fio, um pano no pé dele, na perna dele. Aí ele entrava, e lá ele falava com Deus. Por exemplo, o sacerdote era a única pessoa que tinha acesso a Deus naquela época. Então eles amarravam um fio no pé do sacerdote, aí ele entrava. Se ele não estivesse bem com Deus, ali mesmo ele virava churrasquinho de gato. Aí o pessoal só puxava ele. Você já sabia dessa história? E era assim. Quando Jesus desceu, morreu por nós, aquele véu que separava cada um de nós do Senhor foi rompido, foi cortado. E todos nós, a partir dali, passamos a ter livre acesso a Jesus. Jesus, ele não mora nessas paredes. Jesus, ele não mora aqui. Jesus, ele mora dentro de nós. Por quê? Porque ele fez uma escolha de morrer por você. E a partir daquela escolha por Deus, nós temos livre acesso a Jesus. Nós podemos dizer que nós somos casa dele, amém? Nós podemos dizer que nós somos casa.
E Pedro, naquele momento lá, de todos os discípulos, muito envolvido, com o primeiro contato que eles tiveram com o Espírito Santo, muito tomado do Espírito Santo, porque já eram pessoas que conquistavam outras pessoas. E aí, saindo dali, aquele Pedro, daquela porta para fora, se tornou outra pessoa. Quando ele saiu daquele ambiente, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas foram salvas através dele. Esse Pedro aqui que traiu Jesus, gente. Esse Pedro aqui que teve a ousadia de Jesus falar: ei, mano, tu vai me negar. Aí Pedro: quê? Eu mesmo não. Eu com certeza não. Esse mesmo Pedro que negou Jesus, que teve a ousadia de falar tudo isso na cara dele, foi o Pedro curado. Foi um Pedro transformado. Qual é o tema do culto hoje? É edificados em Cristo, né? Por quê? Porque cada um de nós podemos ser essa pedra. Cada um de nós podemos ser essa rocha. Ser casa de Jesus e levar isso para outras pessoas. Olha que maravilhoso. Nós temos esse acesso. Eu sempre falo para as meninas da minha célula que elas podem levar Jesus através do testemunho delas. Tudo que nós passamos nessa vida tem um propósito. Talvez uma única pessoa no mundo todo esteja esperando Sassá chegar lá para falar de Jesus para ela. Porque é ela que Deus quer que o Sassá ganhe. Deus quer que o Sassá em específico, o Samuel, desculpa, Sassá. Oh, de novo. Esse aqui é o Sassá para mim, tá? É o Samuel, nosso baterista. Tá bonito. É, Samuel? Deus tem uma pessoa específica esperando o seu testemunho. Até quando você vai deixar a obra de Deus passar? Porque se você se negar aí, Deus vai levantar outra pessoa para ganhar aquela alma que deveria ser sua. Decida hoje ser essa pedra. Decida hoje ser um Pedro. Edificar a casa do Senhor. Levar Jesus para as outras pessoas. Nós temos esse poder. Deus olha para a gente e vê capacidade. Nós podemos ganhar pessoas através da nossa vida. Olha que maravilhoso, meu irmão. Você não precisa especificadamente chegar com uma pessoa e dizer assim: olha, eu quero te falar da vida de Pedro. Pedro, ele foi assim, assado, cozido, guisado. Mas Pedro foi uma pessoa transformada por Jesus. Não é mais fácil você chegar e falar assim: oi, tudo bem, meu nome é Rayane. Quando eu tinha 18 anos, eu tive um encontro com Deus, eu tive essa experiência. Eu tive esses pontos de decisões que eu tive que decidir por Deus. Todas as vezes eu decidi por Deus e esse foi o meu destino. Foi assim que se concretizou. Não é muito mais fácil você falar de você? É ou não é? Você se conhece, não conhece? É muito mais fácil. Decida hoje, meu irmão, ser essa pessoa que vai levar Jesus para as outras pessoas. Decida ser um Pedro. Decida abrir mão de Judas. Decida abrir mão das traições. Decida abrir mão das negações, do estado de negação. Eu não posso, Rayane. Tem duas pessoas ali, que eu não vou citar nomes, que elas são acostumadas a dizer: ai, é sempre assim. Ai, não. Ainda fica se balançando assim. Ai, não, Rayane, eu tenho vergonha. Saia desse estado de negação. Você pode. Você é capaz. Eu confesso para vocês que eu acho que eu nunca tinha ficado com tanta vergonha na minha vida, porque eu sou sem vergonha, mas não sem vergonha no sentido, sabe, né? Sem vergonha de eu não tenho vergonha mesmo.
E eu pensei que eu nunca fosse sentir tanta vergonha na minha vida de saber que o apóstolo está escutando, porque é só isso, eu acho que dá mais, é de saber que ele está aqui escutando a gente pregar. Vocês vão ter essa experiência, tenho certeza. E eu nunca senti tanta vergonha na minha vida, mas eu consegui, eu estou aqui. Você consegue. Aleluia. Você consegue. Tudo é possível ao que crê. Saia do estado de negação. Olhe para você e fala: Senhor, me mostra como é que o Senhor está me vendo. Eu sou amada mesmo? Me mostra, Jesus. Eu tenho capacidade mesmo? Me mostra, Jesus. E Jesus vai te levar a lugares altos, porque Ele quer te usar, porque Ele quer transformar vidas através de você. Seja um edificador de vidas. Leve Jesus da melhor forma possível, sendo você. Você não precisa, como o apóstolo diz, falar em línguas e rodopiar. Não precisa. Você precisa ser você. Eu não tenho muita vergonha. Vai falar com uma menina que tenha mais vergonha do que tu. Que aí ela não vai nem perguntar teu nome. Aí tu vai falar. Né? É ou não é verdade? O papai tinha vergonha. Ele fala que ele ia para o evangelismo. A mamãe não. Eu acho que essa parte eu puxei da mamãe, que a mamãe é destemida. O papai não falava amém até na mente. Até o amém dele era só amém, na mente. Se ele pudesse, ele nem respirava. Mas ele aprendeu. Hoje é pastor, hoje ele fala. Aprendeu. O Douglas é um exemplo disso. O Douglas, até para ele falar, quando ele chegou na igreja, ele falava: Douglas, tu tem que falar com as pessoas, menino. Vai falar. Oi, Pai do Senhor. Tinha vergonha de dar até Pai do Senhor, de rir, acha graça. Acha graça, Douglas. E hoje estava aqui contando a história dele, o testemunho dele. Contou. Graças a Deus. Para você ver como a mudança não precisa ser drástica. Você pode levar Jesus através do seu testemunho com vergonha mesmo. O Juan tinha uma célula lá em casa, eu reuni uma célula de criança. E aí tinha mais menino do que menina nessa célula. E aí a mamãe: olha, Juan, tu tem que vir reunir essa célula para cá. Aí chegando lá, tinha vergonha das criancinhas. Vocês acreditam nisso? O Juan ali, pode olhar ali para trás, aquele ali, ó, tá ali no canto. Esse mesmo. Tinha vergonha. Mas depois, eu acho que mais 2 células só que eu fiquei lá, ele reuniu sozinho. Depois abriu uma célula lá na casa dele, com outros adolescentes. Você é ou você não é capaz? É ou não é, gente? Nós somos capazes. Deus colocou capacidade em você. Deus te tornou capaz. Você é capaz de vencer. Você é capaz de vencer os traumas. Você é capaz de vencer seu medo. Você é capaz de vencer sua vergonha. Você é capaz. Nós somos capazes. E qual é o sentido de tudo isso, Rayane? Jesus quer te usar. Jesus quer fazer de você uma pessoa que vai ser imã para as outras pessoas, como o apóstolo Helder nos ensinou no Congresso Jovem, de sair da sombra. Você vai fazer sombra para outras pessoas. Você vai levar outras pessoas a conhecer esse Jesus maravilhoso que mudou a vida do pastor Israel. Esse Jesus maravilhoso que mudou a vida do pastor Jones, que mudou a vida do Heron, que mudou a vida da Pamela, que mudou a vida do missionário Mário. Esse Jesus que mudou a vida do missionário Raimundo. Leve você, esse Jesus, para as outras pessoas. Leve você. A Bíblia
só para mostrar para você um outro extremo da situação. A Bíblia relata a história de uma das pessoas que eu sou extremamente apaixonada. Quando eu tiver meu filho, meu primeiro filho vai ser o nome dele. Só os meus amigos que sabem. Como é? Paulo Elimeleque. Paulo, ele foi um homem transformado por Jesus. Mas ele não foi um homem simplesmente transformado, ele não era irado, um exemplo, né? Ele não foi transformado da ira, ele não foi transformado do impulso como Pedro tinha. Paulo, ele foi transformado. Ele odiava cristão, qualquer pessoa que parecia com Cristo. Ele tinha um ódio mortal que ele revirava o tererê e matava. Vocês conhecem a vida de Paulo? Paulo era um perseguidor de Cristo. Mas um dia, Jesus cegou ele. Ficou cego. E aí o que aconteceu? Ele se viu no desespero. Não estou enxergando. E ele ouviu uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está esperando Jesus te cegar para te... Não espere Jesus te cegar. Toma a decisão logo hoje. E aí, ele ouviu essa voz que direcionou ele para a casa de uma pessoa. Essa pessoa, todos os discípulos tinham medo de Paulo, de Saulo. Jesus transformou o seu nome. Ele foi curado. E uma pessoa se levantou para levar Jesus a Paulo. E Paulo se apaixonou, irmãos. Eu peço muito para Deus, para que Ele possa botar esse amor no meu coração. De não temer nada, de sair de um extremo de perseguidor para levar Jesus às outras pessoas. Paulo, ele foi um homem que mais edificou igrejas na palavra de Deus. E ele não andou com Jesus, irmãos. Ele não precisou. Nós não precisamos. Você só precisa aceitar viver Jesus e ser o ganhador de almas e levar esse Jesus que você sabe. Eu tenho certeza que não é só eu que olho Jesus dessa maneira. Todos vocês que estão aqui já chegaram em uma situação em que você falou: caramba, é só Jesus. E Jesus estava lá. Jesus estava lá. Decida levar esse Jesus para as outras pessoas. Esse Jesus que te amou. Esse Jesus que transformou a tua vida. Outro exemplo, Moisés. Tem uma música que fala, como é mesmo? Fala, que é do Morada, até que ele fala assim, que ele pede para que Jesus mande Moisés no lugar dele. Isso, então me tira o medo, que me faz, obrigada, irmã, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Você sabe quem era Moisés? Eu acho que o fato mais cômico, acho que quase nunca é falado, Moisés era gago. Você tem algum problema de fala? Deus quer te usar assim mesmo. Você tem alguma deficiência?
Deus quer te usar a si mesmo. Jesus salvou, libertou pessoas através de Moisés com a sua deficiência, irmãos. Você pode, você é capaz. E muitas outras pessoas que mesmo com as suas particularidades, Rayane, eu sinceramente, eu gosto muito de conversar, mas com a minha galera. Eu também, mas eu gosto de conversar com os outros pessoal também. Mas eu gosto muito só minha galera, se não for minha galera, eu não gosto muito. Jesus quer te usar. Saia da sua galera. Jesus quer te usar. Jesus quer levar Jesus através da tua vida. Ele quer ser canal através da tua vida. Essa escolha não é minha. Essa escolha é sua. Tem um testemunho que eu vivi de perto, assim, eu tenho certeza que um dia Deus já está trabalhando, mas Ele vai estar aqui em cima, testificando para vocês direitinho a vida dele. O Patrick ali, meu irmão, o Patrick era péssimo, meu Deus do céu. A missionária síria era todo dia correndo atrás desse Patrick, menino, na rua. Porque ele brigava com um, quebrava a garrafa no outro, furava o outro e vinha todo quebrado. O Patrick é todo remendado. Desde a cabeça, a barriga, tudo. Eu acho que o pior que eu vi a mamãe assim mais, porque a mamãe sempre resolvia. A missionária síria corria e a mamãe resolvia. Foi quando furaram o Patrick de madrugada, acho que foi que abriu tua barriga aqui. Dia das Mães, esse presente que ele deu para a mãe dele. E aí, o Patrick foi para o hospital, já era todo remendado, cabeça, tudo. E aí, o Patrick passou pelo Vale da Sombra da Morte, a missionária síria, uma mulher que nos mostra o quanto é importante, irmãos, a perseverança. A família deles foi salva pela vida da Pamela. Quando ela era adolescente, ela tomou uma decisão por Deus. Adolescente. E através dela, o Senhor levou Jesus para a família dela. E a missionária está descarregando. E a missionária síria sempre a missionária síria sempre orando, perseverando, e Deus, ele sempre teve misericórdia na vida do Patrick. Eu lembro que toda vez que acontecia isso, a mamãe botava todo mundo para orar pela vida desse jovem. E fazia-se círculos e círculos de oração pela vida dele. E dessa vez em especial, quando ele estava começando a melhorar, deu um diacho de uma sede, que ele não podia beber água. E aí ele se levantou com a barriga aberta, costurada aqui e aqui assim. Se levantou, foi no banheiro, adivinha aí, sozinho, bebeu água. Aí lá abriram ele de novo. Égua, tu é doida. Eu pensei, não, esse quer morrer. Tá quase ficando bom, vai procurar precipício de novo. E hoje, irmãos, depois eles saíram de lá, foram para mais longe da gente, né, para o Curuçambá. Mas hoje o Patrick está aqui. Eu fico muito feliz. Eu me lembro que tinha festas na igreja, né?
E dificilmente Patrick ia, mas toda vez que ele ia, eu dava aquela lição de moral nele. Poxa, mano, teu filho tá crescendo. É isso que tu quer mostrar pro teu filho? Cria vergonha nessa tua cara. E eu fico muito feliz, irmão, de verdade, de ver o Patrick aqui caminhando. Eu sei o quanto é difícil para ele, para o Heron, mas eles estão aqui. Porque Jesus tem um plano e tem pessoas para salvar, através da vida do Patrick, através da vida do Heron, pessoas para salvar através do missionário Mário, da missionária Síria, da Pamela. Deus, ele deu uma esposa maravilhosa para o Patrick, que é a Flávia. Ela tem um trabalho muito grande ali no Curuçambá, uma menina guerreira. Ele nem merece ela. Ótima pessoa, a Flávia, uma menina de Deus, decidiu por Jesus, perseverou, e hoje o Patrick está caminhando. Talvez você não tenha passado por tantas circunstâncias ruins como o Patrick, mas Deus ainda tem um plano na sua vida. Deus ainda tem pessoas para ganhar através do seu testemunho. Esse Deus que transformou a vida de Pedro, esse Deus que transformou a vida de Paulo, esse Deus que transformou a vida de Moisés, é o Deus que quer lhe usar hoje. É o Deus que quer transformar a sua vida. É um Deus que quer através do seu testemunho, trazer outras pessoas. Não venha com esse papo furado de ai, Rayane, é difícil. Ai, Rayane, ainda faz essa cara assim. Não sei. Você é capaz. Você pode. Decida abrir mão das coisas que te levam a negar Jesus. Decida abrir mão das coisas que te levam a trair Jesus. Do mais novo ao mais velho aqui, eu sei que cada um de nós passamos por circunstâncias difíceis, por situações que nos levam a duvidar. Será que Deus está me ouvindo? Por que eu estou passando por isso? Será que eu vou conseguir? Quantas e quantas vezes eu já falei isso para a Márcia? Minha ideia é ótima, gente. Quero até enaltecer o nome do nosso Senhor Jesus pela vida da Márcia e do Zé, que tem feito um trabalho maravilhoso, só ela para me dar jeito. A gente ri, é aquele meme, né? A gente ri, mas só Deus sabe o que passa na nossa cabeça. E eu era uma pessoa muito difícil, mas Deus levantou a Márcia para me confrontar. O Zé, que são pessoas que são incansáveis. Quando o Zé, ele deu uma afastada, a Márcia, ela segurou todo mundo com as suas mãos e não desistiu. Ela tomou uma decisão de que se fosse ficar só ela continuaria com as nossas células. Foi uma pessoa que Deus levantou para me ajudar. E num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu acho que eu só tive um momento muito difícil na minha vida. E esse momento ela estava lá, sem saber o que estava acontecendo. Mas ela foi usada por Deus para mim não desistir. E todas as vezes que eu tinha crises, a Márcia estava lá. Isso prova, irmãos, que independente do seu esposo, independente da sua esposa, se eles querem ou não servir a Jesus, pessoas precisam de você. Não tenha esse pensamento egoísta de eu não consigo, de eu não posso. Você pode.
Jesus quer transformar pessoas através de você. E hoje o Zé voltou. Já faz um tempo, não foi hoje não. O Zé voltou. E a nossa macrocélula cresceu. Hoje eles estão com todos os jovens da rede do papai e da mamãe debaixo deles. E nós estamos aqui. Eu sou a prova viva de que um líder faz toda a diferença na nossa vida. Decida liderar alguém. Decida ganhar alguém para Jesus, irmãos. Não tem coisa mais prazerosa do que você olhar para uma pessoa que você sabe que precisa de Jesus, aceitar Jesus através do seu convite. Aceitar Jesus porque você foi lá, decidiu orar pela vida dela, porque você decidiu ir convidar ela para uma célula. Não existe nada mais prazeroso do que você olhar e falar: Jesus, eu estou te levando para outra pessoa. Isso vale a pena. Vale muito a pena você abrir mão do seu sono. Vale muito a pena, irmão, você decidir orar pela vida de alguém. Jesus quer fazer isso através de você. Você pode. Ah, Raiane, mas eu sou muito velho, eu não consigo nem andar direito. Deus quer te usar a si mesmo. Deus vai levar pessoas até a sua casa, para que você possa ser um canal ali também. Ah, Raiane, mas o meu marido não quer nada com nada. Às vezes eu acho que não vale a pena. Vale a pena, irmão. Persista, não desista de Jesus. Muitas das vezes, nessas situações em que há essa controvérsia no relacionamento, as pessoas preferem deixar Jesus do que deixar o marido. Irmãos, não faça essa negociação com Jesus. Não faça. Talvez através da sua persistência, muitas famílias possam ser salvas através de você. Não deixe Jesus. Não deixe Jesus. Jesus quer te usar. E eu citei para vocês vários exemplos de pessoas que foram canais de Jesus, tanto na Bíblia, quanto pessoas que tiveram várias dificuldades e permaneceram, para mostrar que você é capaz. Que independente de onde você trabalha, se você tem tempo ou não, lá mesmo dentro do seu trabalho, você pode levar Jesus para as outras pessoas. Na sua casa você pode levar Jesus para as outras pessoas. Eu trabalhava numa empresa junto com a Degiane, e pensa numa empresa carregada de demônio. Égua, a gente chega a sentir aquele peso. Mas hoje eu fico muito feliz de saber que elas começaram uma célula lá dentro da empresa e estão levando Jesus lá, para aquele lugar que tanto precisava. Então, irmãos, independente de onde for, da situação que for, eu mostrei para ti. Vale a pena. Não negocie, não negue, não venda Jesus. Decida aceitar Jesus. Raiane, eu estou 20 anos nesse ministério, Raiane. Tu acha que eu ainda me garanto? Se garante sim. Se você está aqui é porque Jesus tem um plano na sua vida. Convido vocês a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que, assim como Deus me levou a esse confronto de decisão, depois de um congresso, Deus, Ele falou com você nessa noite. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Você ainda pode viver Jesus genuinamente. Você ainda pode deixar a religiosidade de lado e decidir ganhar almas para Jesus. Seja essa rocha.
Seja um edificador de pessoas, seja um edificador de igreja. E a palavra de Deus é muito clara quando ela fala que e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Decida. Essa decisão é sua. Eu sempre costumo dizer isso para as minhas discípulas. Falo para a Bia, falo para a Manu. Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Eu não posso tomar nenhuma decisão por vocês. Mas eu posso levar você a esse confronto. Decida por Jesus. Vale a pena. Você que está nos visitando. Talvez você nem conhecesse essas pessoas da Bíblia que eu contei. Mas saiba, essas pessoas foram transformadas por um Jesus que quer te encontrar agora. Essas pessoas foram transformadas por um Jesus que está te chamando agora. Aceite. Aceite esse Deus que pode ser difícil, mas vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Porque Ele vai te transformar. Ele vai transformar a tua família. Ele vai transformar os teus filhos. Ele vai transformar a tua história. Esse Deus é capaz de transformar. Você que está disposto a ser transformado por Jesus, vem pra frente. Aceite esse Deus que está de braços abertos por você. Aceite esse Deus que te ama incondicionalmente, que morreria de novo por você. Seja um canal de Jesus. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer através e por você. Aleluia. Estou muito feliz de poder estar dividindo essa experiência com vocês. Eu quero lhe dizer que independente do que você era, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui uma Ele me deu um destino, Não é tarde demais. uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu transformou essas pessoas. cajado e pão. É o Deus que pode. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus,
de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Oh, se eu não... Pra onde eu irei? Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Eu sou. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Ser um. Você pode abrir a sua boca e falar: Senhor, eu quero ser um edificador de pessoas. Eu sou um edificador de pessoas. Declare isso na sua vida, irmão. Declare isso na sua vida. Senhor, eu quero ser um edificador de pessoas. Senhor, eu quero ser a tua rocha, Jesus. Eu quero te levar às vidas. Aleluia. Ser um com você. Ser um com você. Somos um com Você que você. quer aceitar Jesus, se reconciliar, põe a sua mão do lado esquerdo do seu peito, em cima do seu coração. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me faz mais que vencedor, mais que vencedor. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me transforma, que eu seja a rocha, que eu edifique pessoas. Em nome de Jesus. Igreja, estenda sua mão em direção a essas pessoas. Feche seus olhos. Nós vamos orar por você, para que Deus te dê capacidade para permanecer. Senhor, eu te entrego essas vidas, meu Pai, que te aceitaram nesse culto, Jesus. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo constranja todos os dias, que eles possam decidir por ti diariamente, Jesus. Que eles sejam um canal, Jesus, para que outras pessoas possam ser salvas por ti, Senhor. Em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas saiam daqui, Senhor, disposta a ganhar outras pessoas para ti, meu Pai. Que através de cada um deles possam nascer nações, Jesus. Que eles possam ser os teus testemunhos, meu Pai. Que eles possam ser o teu testemunho nessa terra. Nos faz, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse local, teu testemunho, meu Pai. Que nós possamos ser edificados em ti e levar pessoas até ti. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra de macumbaria, feitiçaria. Toma, Deus, em nome de Jesus, toda obra feita nas encruzilhadas, na vida de cada uma dessas pessoas. Nós repreendemos como tua igreja, Jesus. Nós te entregamos e te pedimos, lava, Senhor, cada um deles no teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos prosperidade, nós declaramos transformação, nós declaramos o